Uma boa noite para todos os que nos assistem pelos diversos canais da web, pelos diversos canais que hoje estão transmitindo a nossa programação, tanto no Brasil como fora dele. Sejam todos muito bem-vindos para esse nosso momento de aprendizado e de discussão sobre doutrina espírita. É um prazer contar com a presença de todos vocês aqui conosco hoje. Muitos tombaram sob leões ferozes, ardendo em fome. Tantos cantavam que nem as trombetas podiam calar aqueles homens de paz. Eles falavam de alguém que nos amava e que viera de um pai. Mas quem é ele? Quem é este? Por quem aqueles homens se tombam alegremente aos leões? Sei que ele andou pelos caminhos onde a dor hoje não precisa gritar. Sei que ele andou pelos caminhos onde a dor hoje não precisa gritar. Pelos caminhos onde a dor hoje não precisa gritar. Ave Cristo. Os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Muito bem, nós estamos de volta. Meu amigo Jorge Alahá, tá ouvindo agora com eco ou sem eco? Eu ouço você sempre sem eco, mas eu me ouço sempre com eco. Então nós vamos prosseguir. Então vamos lá. Bom, boa noite para todos. Um prazer imensamente estar na companhia de todos vocês. E hoje, particularmente, eu gostaria de refletir sobre um ponto em particular. Nós estamos, na verdade, vivendo um momento muito singular da nossa história. Estamos vivendo um momento de pandemia, um momento de conflito interior, conflito familiar, conflito social. E todas essas questões que dizem respeito a esses diversos momentos conflituosos que a nossa humanidade está vivendo, está exigindo de nós um determinado comportamento, uma determinada conduta. De certa maneira, a vida está pedindo de nós que nós exerçamos, de alguma forma, a nossa atividade de maneira mais efetiva. Rubens, o eco sumiu. A nossa atividade de maneira efetiva. E o que nós devemos fazer nesses momentos de pandemia? Nós temos que efetivamente
assumir o papel que nos é próprio. A humanidade tem poucas pessoas para manter o equilíbrio do nosso mundo. Nós possuímos uma quantidade enorme de pessoas desequilibradas, pessimistas, angustiadas, deprimidas. E o número daqueles que estão em equilíbrio hoje é muito pequeno. O número daqueles que hoje têm condição de equilibrar a sociedade é menor do que o número daqueles que estão perturbados. Consequentemente, nós não podemos perder nenhum de nós. Nós não podemos perder a oportunidade de sermos úteis na sociedade na qual vivemos. De certa forma, todos nós que recebemos o conteúdo espírita, que recebemos a informação espiritual da doutrina espírita, precisamos estar apostos, assumir as posições para as quais nós fomos convocados. E que posição é essa? A posição para que nós fomos chamados é aquela que o Cristo nos apontou na sua primeira fala pública, quando ele nos disse que nós seríamos a luz do mundo. Vós sois a luz do mundo. Imagine o que significa isso. Uma humanidade na escuridão, nas trevas, tateando no escuro, e poucos pontos luminosos acesos capazes de apontar o caminho para a multidão dos diversos outros que não sabem por onde ir. Se é verdade que nós identificamos as nossas vidas com o propósito que o Cristo deixou, assumamos o papel efetivo de sermos a luz do mundo e façamos o papel de acender a luz que existe em nós para que nós possamos contribuir no mundo em que vivemos, oferecendo o melhor de nós para a transformação do nosso planeta. É isso que Deus espera de nós. A espiritualidade faz um investimento colossal nas nossas almas para que nós tenhamos condição de dar o nosso efetivo contributo nos dias atuais. Então, façamos isso. Perfilemo-nos no meio daqueles que hoje estão para colaborar com a melhoria do planeta. Saiamos da condição do pessimismo, do amargor, da mágoa, do ressentimento, da crítica, do ódio, e façamos o inverso. Semeemos paz e harmonia por onde quer que nós passemos. Façamos o esforço para sermos o ponto de equilíbrio nas nossas conversas, o ponto de equilíbrio no nosso ambiente de trabalho, nas nossas famílias, na sociedade em que vivemos. Não sejamos o elemento de desequilíbrio e de desamor, mas assumamos o papel de sermos a luz do mundo, como Cristo nos apontava, como Ele nos conceituava. E sejamos, assim como deseja não somente Ele, mas todos os nossos amigos espirituais, assumamos o papel para o qual fomos chamados. Ouçamos mais uma vez o chamado do Cristo dizendo: vós sois a luz do mundo. Acendamos a luz dentro de nós, acendamos a luz em redor de nós e colaboremos na construção de um mundo melhor. Que Deus nos abençoe nesse propósito e nos guie na condição de sermos colaboradores para a construção do mundo novo. Muito bem, Jorge. Depois desse começo meio apertado aqui, agora sim. Ao vivo é assim mesmo, viu, gente? Nós recebemos aqui uma pergunta, Jorge, que vai, de repente, talvez até dentro disso que você abriu o programa hoje para a gente, falando da possibilidade da gente ser essa luz mesmo no mundo, né? Então, a pergunta chegou para a gente aqui, ela diz o seguinte, olha, Jorge, tem um problema com comida, um impulso para tampar algo que eu não queira enxergar. Eu não sei bem, mas eu estou trabalhando isso. O que eu quero saber é como utilizar esse tipo de impulso, se é que posso chamar assim, para a ação no bem, no trabalho espírita. Em suma, o que uma pessoa que tem esse impulso pode fazer mudando o vetor e utilizando de maneira útil. Gostaria que possível você comentasse sobre isso e sobre outras formas de impulso também. E a pessoa, você não deixou seu nome aqui, mas ela disse que é para você mandar um abraço para o pessoal lá de Umuarama, no Paraná, no noroeste do Paraná. Umuarama, no Paraná, temos grandes amigos ali, temos o Valdir,
um grande amigo em Umuarama. Prazer enorme estar com vocês hoje. Eu evocaria aqui um personagem muito conhecido da história do cristianismo, Saulo de Tarso. Impulsivo, determinado, um espírito vigoroso, ardente defensor da verdade, e que exatamente por ter essas características, tornou-se, ao se converter no cristianismo, no maior divulgador que o Cristo teve. Ele não mudou a personalidade dele, deixando de ser vigoroso para ser um espírito frágil. Ele não mudou de ser um espírito determinado para ser uma alma vacilante. Ele continuou determinado, ele continuou impulsivo, ele continuou vigoroso nas suas ideias, nos seus desejos. Ele apenas mudou o foco. Então, quando se fala de transformação moral, não é para que a gente deixe de ser o que é. A gente apenas vira a bússola para a posição correta. Então, se eu sou alguém vigoroso, intenso, então vire isso na direção do bem. Não é para você ser uma pessoa pusilânime, não é para você abandonar as suas características, dizer, não, agora eu sou uma pessoa que nem falo mais nada, eu quero ficar calado. Não, se você é uma pessoa líder, exerça a sua liderança, mas a liderança de maneira distinta. Então, especificamente, se você fala que tem problema com comida, e as questões com comida têm a ver com carência afetiva, tem a ver com ansiedade. Com carência afetiva, por quê? Porque colo de mãe é estômago cheio. Colo de mãe é proteção, é cuidado. Quem come demais tem carência de sentir aquela proteção do afago feminino, do arquétipo materno, nos confortando e nos dizendo, você está saciado, você está cheio. Então, essa característica do comer, do querer comer, é muito típica da falta do elemento feminino. E o não limite, ou seja, comer, come, e não para, é a falta do arquétipo masculino. A falta da presença do elemento do homem como pai, ou a figura paterna, para ser aquele que dá o limite para a criança. Então, se a gente pudesse fazer uma análise nesse sentido, que isso aí não é uma análise espírita, é uma análise muito mais psicológica do que propriamente espírita, a questão é carência. É uma carência, uma fragilidade. Isso não quer dizer que você não tenha tido pai, não tenha tido mãe, mas a gente pode sentir abandono independente de termos pai e mãe. Eu posso ter pai e mãe e me sentir abandonado. E eu posso não ter pai e mãe e me sentir preenchido em função das compensações que eu obtenho através de outras vias que não necessariamente os meus pais ou os meus cuidadores biológicos. E a questão da ansiedade está relacionada a um outro fator. A ansiedade é não querer estar ou no lugar onde você está, ou no tempo que você está. Ou eu quero estar no futuro ou no passado, ou eu quero estar fora do lugar onde eu estou. Isso é ansiedade. Eu não quero estar no tempo e lugar que eu estou posicionado. Então, quando você fala que você está assim, você está num processo de insatisfação com a realidade que tem. O que fazer? Preencher a taça. Descobrir-se amado. Nem sempre a gente consegue se descobrir amado pelas pessoas que a nossa família tem. É muito bom quando a gente consegue, através da família biológica que a gente possui, ou da família substitutiva que a gente tem, que a gente consiga efetivamente se sentir amado por essa via. Mas se isso não acontece, se a gente não consegue sentir amor, a gente vai preencher esse amor por outras estratégias. A vida profissional, a vida espiritual, porque, no fundo, as carências elas estão dentro de nós. Muitos de nós recebemos afeto, mas nós não conseguimos nos sentir preenchidos com o afeto que a gente recebe, mesmo que nós estejamos recebendo esse amor.
Resultado: se você hoje sente essa necessidade, você precisa preencher a sua vida. De que forma? Fazendo algo que lhe dá muito prazer. Precisa descobrir o que é que completa a sua vida. Pode ser, por exemplo, um outro alguém. Alguém pelo qual você se apaixone e se sinta preenchido com o afeto que essa pessoa lhe dá. Mas pode não ser uma pessoa. Podem ser amigos. A companhia de amigos que nos preenchem, que nos fazem sentir amados a partir da relação que nós temos de troca, de dar e receber afetividade. Mas podem não ser amigos. A gente pode ter essa complementação cuidando de animais, cuido de gato, cuido de cachorro, cuido de alguma coisa, cuido de planta. E esse cuidado com plantas, com animais, pode ser o afeto que me faltava para que eu conseguisse me sentir preenchido. Mas pode não ser alguém, pode não ser amigos, e pode não ser animais, pode não ser família, pode ser outras coisas. Pode ser a arte, a música, a pintura, a escultura, algo que me realiza. Ou se não for a arte, pode ser o esporte, pode ser algo que eu tenho que encontrar o que me realiza. Pode ser o trabalho assistencial, pode ser o trabalho doutrinário, pode ser a mediúnica, pode ser uma entrega, pode ser a meditação. Mas tem que existir algo. Nós temos que descobrir o grande propósito de amor que nós possuímos. Porque quando a gente se sente preenchido e se encaixa naquilo que a gente veio fazer, automaticamente a gente começa a serenar por dentro. Particularmente, né, não falando aqui não pelo Espiritismo, mas pela Cabala, a Cabala diz que enquanto a gente não descobre isso, a gente é muito inquieto. A gente precisa descobrir o propósito pelo qual nós viemos. E a gente descobre que descobriu quando a gente percebe que as outras coisas perderam a importância. Pela Cabala seria dizer assim: eu descobri a que vim quando eu percebo a desimportância de todas as outras coisas. Enquanto tudo para mim é importante, eu estou ansioso. Eu estou querendo tudo porque eu não sei o que eu quero. Então eu busco tudo, eu tenho ansiedade, eu como demais, eu assisto televisão demais, tudo que eu faço é muito intenso. Ainda não descobri a que vim. Descobrindo, a gente se asserena e passa a ter mais condição de descobrir que não são os fatores externos que preenchem a minha taça. A taça não é preenchida pelo amor que os outros me dão, mas sim pela minha capacidade de me sentir feliz com a pessoa que eu sou, independente do amor que eu possa receber. Porque não é o que os outros me dão que me fazem sentir que eu sou amado. É aquilo que eu dou para mim mesmo, que eu não posso colocar na mão dos outros a responsabilidade de me fazer feliz. Eu sou o artífice da minha felicidade e sou eu que construo a história da minha própria vida. Muito bem, Jorge Alahá. Eu vou postar uma pergunta que chegou aqui agora. Olha lá, vamos lá. A pergunta é da Rosália. Muita paz a todos. Eu gostaria que o Jorge comentasse sobre as questões 136A e 156 do Livro dos Espíritos. Mas eu trouxe uma colinha aqui, Jorge, para ficar tranquilo. Ótimo. Muito obrigado. Porque eu imaginei, né? Então vamos lá. É jogo duro, né? 136A. A 136 pergunta: a alma independe do princípio vital? Os espíritos respondem: o corpo não é mais do que envoltório, repetimos-lo constantemente. Aí a linha A, que Kardec coloca, é: pode o corpo existir sem a alma? Aí os espíritos dizem que podem, entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma o abandona. E aí ele continua. Aí nós vamos lá Desde que cessa a vida no corpo, a alma o abandona. O abandona. Uhum. Okay. Né? Aí nós vamos lá na questão de número 156 do Livro dos Espíritos, onde a nossa ouvinte também faz a colocação. Na questão de número 156, deixa eu pegar aqui. Aqui, questão 156 do Livro dos Espíritos. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da cessação completa da vida orgânica? Aí os espíritos responderam para Allan Kardec que, na agonia, a alma, algumas vezes, já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem a consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo é a máquina que o coração põe em movimento. Existe enquanto o coração faz circular nas veias
o sangue para o que não necessita da alma. Ok. Então, a nossa ouvinte pede para que dá uma palestra, um seminário, né? É difícil até fazer. Vamos lá. Vamos lá. Existe uma aparente contradição nessas duas respostas, mas vamos começar. Vou começar pela segunda, porque a segunda é muito mais próxima de nós, porque ela se refere à questão da morte cerebral. O que acontece? O homem, quando está encarnado na vida normal que nós temos, nós estamos em condição de acionar, através do espírito, as funções que o corpo possui. E aí, quando vem o momento da morte, o que ocorre? Acontecendo a morte, o espírito abandona o corpo. Quando vem a morte, o espírito abandona o corpo. Ou seja, a morte faz com que o espírito abandone. É o que está na 136A. O espírito vai abandonar e vai embora. A 156 vai comentar um caso inverso, no qual, na agonia, o espírito pode abandonar o corpo. O que seria isso? A morte cerebral. Então, vamos pegar o caso de uma pessoa que sofreu um determinado acidente e os médicos fizeram já todos os exames, o cérebro não está mais funcionando, não há mais funcionalidade do cérebro. Quando existe a morte cerebral, é porque o encéfalo, a parte de raciocínio do cérebro em si, ela já não está mais funcionando. Não existe mais vida intelectual do indivíduo. Não há mais forma desse espírito voltar à vida orgânica. Morto o cérebro, não há mais condição de retorno à vida orgânica. Mas existe uma parte do nosso crânio, onde tem o cerebelo, que é um pequenino cérebro, pequenininho, que a gente desenvolveu em fases bem anteriores à fase hominal. É um cérebro da época dos répteis, aqui atrás, que a gente possui. Esse cerebelo é o que controla as funções vegetativas do corpo. É ele que controla batimento cardíaco, ele controla a respiração. Ele não necessita de vida espiritual para funcionar, só vida orgânica. Quando o espírito parte, e o espírito vai embora, num caso de morte cerebral, o cerebelo pode continuar funcionando. Então, você tem vida vegetativa, a pessoa respira, o coração bate, mas ele não tem mais condição de voltar à vida normal. Ele vai viver, mas ele não tem mais condição de raciocínio. O cérebro não está mais funcionando. Nessas circunstâncias, não se fala de eutanásia nessas condições, porque não há mais vida espiritual, só há vida orgânica. Então, é a hora de você chamar a família e fazer a doação dos órgãos. E aí você desliga os aparelhos, retira os órgãos, porque a questão da vida é pela oportunidade do espírito se desenvolver com as experiências que a vida vai lhe dar. Não tem mais isso. Então, cessada a vida espiritual, ficada só a vida orgânica, ou seja, estamos diante da chamada morte cerebral, a gente desliga os aparelhos, retira os órgãos e faz a doação, e o corpo, que é apenas corpo, já não vai mais sobreviver por muito tempo. Então, isso seria o que está colocado na questão 156. O espírito pode sim partir antes da morte do corpo, em função de determinadas circunstâncias que se dão, e a principal delas é a chamada morte cerebral. A questão 136A, lembrada, é aquela que diz o seguinte: uma vez ocorrida a morte, o espírito então parte do corpo. Está facultado para ele partir, desembaraçar-se do corpo com a morte física. Então, nessas horas, quando ocorre a morte, o espírito então promove o seu processo de desligamento pela morte em si, importando separar desencarne de desenlace, porque às vezes a gente desencarna, mas não desenlaça, ou seja, o espírito não tem mais vinculações com o corpo físico, nós já perdemos os vínculos com o corpo carnal. Por quê? Porque não existe mais vínculo entre o espírito e o corpo, não há mais, mas mesmo assim, o espírito continua vinculado porque ele assim o deseja, porque ele não sabe sair, porque ele tem dificuldade de deixar o corpo físico. Então, realmente pode acontecer uma permanência. Mas o que a questão 136A diz é o seguinte: houve a morte, o espírito então sai do corpo.
ele se desembaraça e o corpo vai efetivamente morrer, vai entrar em decomposição, ele vai experimentar a morte. No segundo caso, é a chamada morte cerebral. O encéfalo morreu. O espírito, então, se retira, mas não aconteceu a morte do corpo, só a morte da parte intelectual. O batimento cardíaco continua, a respiração, as funções vegetativas continuam acontecendo no indivíduo, mas ele já não tem mais a mínima condição de retorno à vida intelectual. Resultado, nessas horas, quando ocorre a chamada morte cerebral, a gente retira os órgãos para uma doação. Então, são as duas situações. O espírito parte quando a morte se dá na chamada morte orgânica, que morreu, então o espírito parte, ou o espírito pode partir na chamada morte cerebral, na qual ele abandona o corpo antes do final da morte orgânica, mas porque já não há mais condição intelectiva. Então, ele pode também partir nessa segunda situação. Muito bem, Jorge Alahá, você saiu bem com essa pergunta, viu? Muito bem. Você está acompanhando o Pinga Fogo aqui na Web Rádio Fraternidade. Nosso agradecimento aos amigos que estão aí sintonizados em vários lugares do Brasil e do mundo e também fazendo transmissão parceiras aqui conosco. Um abraço, nosso carinho. Tem a pergunta da Rosângela, eu vou postar aí, ó. Gostaria de saber do Alahá se ele poderia falar sobre adoção, pois sempre quis ser mãe, mas sempre tive a sensação de que deveria adotar. Hoje tem uma filha adotiva. Ela pede para você falar um pouquinho sobre isso, Jorge. A adoção é uma via alternativa para aqueles de nós que queremos ter filhos e que, por algum motivo, a gente pode estar ou com uma idade que já não permite mais ter filhos, ou ter alguma indisposição orgânica que impede a reprodução, ou porque, mesmo tendo idade e mesmo tendo condição de reprodução, a gente sente um chamado dentro de nós para que você faça a adoção. Então, esse fenômeno é um fenômeno razoavelmente comum, do ponto de vista espiritual, e existem muitas evidências de indivíduos que não engravidam, casais que não engravidam, e após a adoção, eles acabam engravidando. Por que isso se daria? Os psicólogos dizem que existe uma pressão, psicólogos materialistas, há uma pressão espiritual para querer a gravidez, ansiedade. E como ela está muito ansiosa, ela não engravida. Quando ela decide pela adoção, o que acontece? Ela adota, perde essa ansiedade, o organismo relaxa e ela fica em melhores condições para então ter o seu filho biológico. O Espiritismo diz diferente. Diz que muitos dos casais que têm esse desejo de adoção, assim o são por conta de compromissos assumidos anteriormente, no qual eles já renascem com o desejo de encontrar com um conjunto, ou apenas um, não sei, depende de cada caso, de filhos que comporão a prole adotiva. E uma vez que ele faz a adoção dessas crianças, ele mexe no mecanismo da lei, porque esses indivíduos vêm de uma história de desamor na maternidade e na paternidade, vêm de uma indiferença com relação ao afeto, que lhe impedia que pudessem se reproduzir. E depois que eles já fazem esse movimento da adoção, eles exercitam esse sentimento da maternidade, da paternidade, e isso mexe na lei. Por quê? Porque os mecanismos da lei de causa e efeito abrem-se, porque o indivíduo não estava mais capaz, não estava em condições de ser pai ou mãe, mas ele demonstra amor, aí ele abre mérito diante da lei. Aí, por consequência do mérito que ele tem, ele recebe a concessão de possuir um filho de caráter biológico. Às vezes, não. Que ninguém faça isso como um objetivo de troca. Eu vou adotar 5, ver se eu ganho 1. Não. Faça por desejo de assim fazer. Faça por desejo de assim fazer. Se você acha que esse é o chamamento que você tem, faça. Existem muitas pessoas que se realizam através dessa via. Outros encontram um caminho de meio termo, fazem o chamado apadrinhamento, em que você, em vez de adotar a criança, adota a família por inteiro. Então, a criança permanece com a mãe,
permanece no ambiente familiar dela e você entra como suporte de apadrinhamento para que ela se mantenha na família que ela está, mas em condições de dignidade. Então, você tem tanto a adoção, como tem o apadrinhamento como estratégias para isso. Mas cada um de nós vai defender, vai querer aquilo que achar mais conveniente para si. E que a gente não faça isso na expectativa de que a espiritualidade se comova com os nossos bons sentimentos e nos conceda os filhos que a gente, de repente, gostaria de ter, mas que, por algum motivo, nós ainda não conseguimos receber. Bom, Jorge, vamos para uma pergunta. Deixa eu ver se eu consigo colocar no ar aqui o áudio que o nosso ouvinte mandou para a gente. Vamos ver se vai tocar aqui. Vamos lá. Boa noite, Jorge. Boa noite, Rubens. Roberto Mansur, de Uberlândia. Gostaria que o Jorge nos explicasse como trazer para a doutrina espírita a frase de Gênesis, né, muito conhecida, da árvore da vida, da árvore do bem e do mal, de onde correm 4 rios, lá no Jardim do Éden, e também a citação de Apocalipse do escrever o nosso nome no livro da vida. Um abraço. Jorge, é outro seminário, né? Ó, só lembrando que o Jorge tá junto com o Álvaro Mordecai, fazendo um trabalho muito bacana às quintas-feiras, onde ele está estudando. Sexta-feira, às 21 horas. A gente está retransmitindo juntamente com o GES. Inclusive, aí no YouTube da rádio, a gente tem lá a playlist com as 5 edições. Já foram 5 mandamentos, né? Não, eu errei? 6. Foram 5 mandamentos, mas tem o episódio 0. Ah, não, então tá certo. Foi um episódio geral, mas foram 5 mandamentos já, né? Isso. O primeiro foi tão bom que eles fizeram, vamos fazer o estudo dos 10. Então fica o convite para que você possa rever os antigos, né, e os que virão à frente. Mas eu passo para você e falar para o nosso querido amigo. Bom, essas 2 imagens, a árvore da vida e a árvore do bem e do mal, elas ficavam no Jardim do Éden, que é uma figura simbólica, não é? Tudo isso, para a doutrina espírita, são características parabólicas. A gente não pode tomar esses conceitos como literais, até porque o espiritismo não é doutrina fundamentalista, não é doutrina que se apoia na Bíblia como sendo o elemento essencial das suas verdades espirituais. Nós consultamos as obras religiosas, e aí vão todas elas de roldão, vão os Vedas, o Bhagavad Gita, o Alcorão, o Evangelho, a Torá, e tudo mais que a gente vê, o Livro dos Mortos, a Pedra de Esmeralda, o que você imaginar de livro religioso, Atrahasos, meu Deus, o que tiver pela frente, a gente vai buscar informação preciosa, e a Bíblia nada mais é do que a obra religiosa do povo hebreu, tem seu valor, mas nós não podemos nos abraçar com ela como se ela fosse o único elemento a trazer para nós informações espirituais sobre aquilo que podemos acreditar. Mas no livro do Gênesis, que é o primeiro dos livros de Moisés, que é o primeiro da Bíblia, fala que existia um local que era o paraíso, que a doutrina espírita diz que era um mundo anterior a esse, onde as entidades que migraram para a Terra para construir a nossa civilização, os que migraram de diversos locais, principalmente de uma estrela chamada Capela, de um dos planetas dessa estrela, que esses espíritos que vieram para cá, né, eles falavam que viviam num paraíso. E nesse paraíso havia 2 árvores. Havia a árvore da vida e havia a árvore do bem e do mal. A árvore do bem e do mal é a árvore do conhecimento de todas as coisas. A árvore do saber, em que você sai da condição de espírito primitivo para provas e expiações. É o conhecimento intelectual. Então, a árvore do bem e do mal é a árvore da asa intelectual. E o que conta na história é que Adão e Eva, personagens simbólicos, arquétipos, metafóricos, isso é mítico, não se pode, isso é mitologia judaica, não se pode tomar isso de maneira literal.
Adão e Eva teriam comido da árvore do bem e do mal, ou seja, do conhecimento intelectual. E eles não conseguiram fazer um bom andamento desse conhecimento. Pegaram esse conhecimento e usaram de maneira equivocada. Tanto que quando eles se apropriam do conhecimento, eles descobrem a sua nudez espiritual, descobrem as suas características de imperfeição. Eles não souberam lidar com o saber não lhes trouxe sabedoria. Então, exatamente pelo fato deles não terem condições de usar o conhecimento, que é o bem e o mal, de maneira correta, eles então foram expulsos do paraíso para virem para a terra. E lá existia uma segunda árvore, a árvore da vida, que os judeus chamam de Etz Chaim. Saber o que significa a árvore da vida é bom pegar o que os judeus dizem, porque eles são os autores do texto. E a Cabala tem muita coisa a falar para nós sobre Etz Chaim, a árvore da vida. Segundo o judaísmo, não segundo o espiritismo, mas segundo o judaísmo, a árvore da vida é o caminho para o autoconhecimento. É uma escada ascensional por onde os espíritos caminham na direção da evolução até chegar a Deus. Ela é composta por 10 estágios diferentes de perfeição, começando lá embaixo, Malhut, que é o estado mais primitivo, que é o reino, Malhut é reino. É o primeiro dos estágios da evolução, o reino. Assumir o reino é deixar de ser escravo para ser cidadão. Quem mora no reino não é o escravo, é o cidadão. Assumir a posição do reino significa para nós, aquele que agora é cidadão. E para ser cidadão, eu deixei a condição de escravatura. O escravo é aquele que põe a culpa nos outros. O cidadão é o que diz, a responsabilidade é minha. Enquanto você diz, não, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe, a culpa é de você, sempre a culpa está fora de mim, eu ainda não entrei na árvore da vida, eu estou do lado de fora, nem pisei em Malhut, não pisei no reino ainda. Malhut é o reino. Eu só piso no reino, só começo a minha evolução quando eu digo, eu sou responsável pela minha vida. Esse é Malhut. E depois vão seguir 10 estágios. Depois é Yesod, que é fundamento, Hod, Netzach, Tiferet, Gevurah, Hesed, Binah, Hormah, Keter. São as 10 sefirot que existem no Etz Chaim, na direção do que o homem deve buscar. Isso aqui realmente daria um seminário completo sobre a árvore da vida e as diversas instâncias. A Cabala estuda durante 40 anos só a árvore da vida para a gente entender esse serpentear que o espírito vai fazendo na direção da perfeição. Mas eu só quero dizer uma coisa. Tudo começa quando você pisa em Malhut. Tudo começa quando você acessa esse primeiro estágio. Malhut é o reino. E isso, segundo os cabalistas, justificaria as palavras de Jesus quando disse, buscai o reino e todas as coisas vos serão acrescentadas. A hora que você descobrir o princípio da vida como a responsabilidade sendo sua, você pisou na árvore da vida para alcançar a perfeição. E para que esse conhecimento não fosse mal utilizado, já que eles eram maus, eles foram expulsos do paraíso. E Deus diz lá no Gênesis o seguinte, tiremos daqui para que eles não provem também da árvore da vida e se tornem como nós, como os Elohim, como os espíritos conhecedores, porque aquela árvore, aquele conhecimento na mão de quem não sabe usar, pode ser muito perigoso. Então, era preciso que nós aprendêssemos o bem para que depois pudéssemos acessar as coisas espirituais. Porque verdades espirituais nas mãos de quem não sabe usar é terrível. É só ver no Harry Potter lá, aqueles vários bruxos que não sabiam usar a magia de maneira correta. Então é preciso que a gente se aproprie do conhecimento de maneira correta para que o bem nos faça bem. Porque senão o conhecimento espiritual, se não for bem usado, pode nos trazer muita perturbação. E ele faz uma pergunta também sobre o Apocalipse. Ele pergunta do Apocalipse lá, o que significa no Apocalipse o nome estar escrito no livro da vida. Evidentemente que todos temos os nossos nomes escritos no livro da vida, mas o livro da vida, no conceito que a doutrina espírita nos dá, é a relação daqueles que permanecerão no nosso planeta após a transição planetária. Estar com o nome escrito no livro da vida
são aqueles que conseguiram a graça de aproveitarem o período do planeta de provas e expiações para uma melhoria espiritual, de tal sorte que vão ter a concessão de permanecer no orbe mesmo depois da transição estar completa. Então, resumidamente, a árvore do bem e do mal é o conhecimento intelectual. A árvore da vida é o conhecimento moral. Nós viemos para a Terra porque o conhecimento intelectual não nos deu condição de salvação. Viemos para cá, hoje estamos em condição de saborear a árvore da vida, de conseguir entender o que ela significa. E se nós realmente soubermos entender o que ela significa, nós estaremos aptos para ingressar nesse paraíso perdido, ou seja, termos o nosso nome inscrito no livro da vida para permanecermos na terra que se tornará aqui um local bem-aventurado para os espíritos que assim o merecerem. Muito bem, Jorge Alahá, no Pinga Fogo, edição número 15, com você aqui na Emissora do Bem, a nossa web rádio Fraternidade, juntamente com vários amigos, parceiros que retransmitem esse nosso singelo trabalho. Tem mais uma pergunta aqui que eu vou postar para você, Jorge. A Maria Anunciada Albuquerque Galdino pergunta: por favor, fale sobre esta expressão de Jesus: o espírito vivifica e a letra mata. Essa frase, no entendimento daquilo que o Espiritismo nos dá, significa que quando você pega um texto religioso e você quer ler esse texto de maneira literal, você corre o risco de se emaranhar e tomar essa verdade de maneira equivocada. Por exemplo, Jesus uma vez disse: se o teu olho te serve de escândalo, arranca o teu olho e joga-o para longe de ti, porque melhor tu entrares na vida sem um olho do que tu teres os 2 olhos e não encontrares a salvação. Se a tua mão te serve de escândalo, corta a tua mão e joga a tua mão para longe de ti. Isso não é literal. Isso não é para a gente tomar de maneira literal, dizer assim: olha, eu estou falando muito mal dos outros, então vou cortar a minha língua fora porque eu estou falando mal dos outros. Não é o sentido literal da frase, é para a gente entender o espírito da ideia, ou seja, não é para tirar a língua e jogar fora. Disciplina a tua língua, disciplina teus olhos, disciplina a tua mão, disciplina teu coração, disciplina teu corpo como um todo, para que você não sofra espiritualmente depois disso. Porque se você vai e se compromete espiritualmente, comete delitos com determinada parte do seu corpo, o Espiritismo nos fala que num processo reencarnatório, no futuro, a gente pode nascer sem a língua, sem a mão, sem um olho, ou nasce com um olho, mas um olho prejudicado, uma mão prejudicada, uma língua prejudicada, um corpo prejudicado. Então, é melhor que a gente discipline isso do que amanhã a gente ter uma consequência física por conta das imperfeições morais que nós possuímos. Mas não é para pegar as palavras de maneira literal. Pegar as palavras do Evangelho de maneira literal é se abraçar com a letra que mata e não com o espírito que vivifica. Todas as expressões que o Evangelho tem, que são questionáveis do ponto de vista daquilo que nós já encontramos como verdade no Livro dos Espíritos, a gente deve parar, isso aqui não faz muito sentido. Quando nós pegamos, por exemplo, no Evangelho de João, que é o único que narra essa história, que Jesus teria entrado em Jerusalém e visto os cambistas vendendo no pátio do templo, e ele pega um chicote, e com esse chicote ele expulsa os vendilhões do templo, ele abre as portinholas e solta as pombinhas. O texto não diz que ele batia com um chicote, mas o texto diz que ele pegou um chicote. Aí você, não, está certo, tem que bater mesmo. Então está correto, vamos pegar o chicote e vamos bater nos outros. Isso é pegar a letra que mata e não o espírito que vivifica. Eu não posso me abraçar com uma frase ou com uma proposta que eu sei que ela não coaduna com a mensagem de Jesus por inteiro. Então, nesse sentido, Maria Anunciada, quando você encontrar alguma frase que você veja que isso não coaduna com o amor que Jesus prega, a gente não deve se abraçar com essa proposta, porque isso é a proposta da letra que mata.
O Espírito que vivifica é a leitura espiritual dos textos que nos convoca ao amor, ao perdão e à transformação moral para que a gente viva de maneira mais plena o tempo que Deus nos concede na nossa encarnação. Muito bem, Jorge Alahá, tem mais uma perguntinha aqui, ó, que é muito interessante, é da Thaís. A prece pode ser apenas uma conversa com a espiritualidade, formalismo não são necessários. Como fazer alguém entender essa situação através da fé raciocinada? A Thaís pergunta. Boa noite, Thaís. Você tem razão, a prece, ela não precisa de nada disso. Ela não precisa desses formalismos. Se você pegar o Evangelho de Lucas, o capítulo 19, existe uma parábola, a parábola do fariseu e o publicano, que conta que Jesus teria contado uma história mais ou menos no estilo que você está falando. O fariseu entra no templo e, ó Senhor, muito obrigado porque me fizeste assim, não como esse miserável desse publicano que não sabe nem orar, coitado, que é um infeliz. Eu não, eu sei orar, eu aprendi tudo, então eu sou muito grato a ti porque eu sou isso melhor do que ele. Enquanto o publicano batia no peito e dizia, Senhor, tem piedade de mim, tem piedade de mim, tem piedade de mim, não sei orar, não sei nada, mas me ajuda. Aí ele disse, sabe quem saiu de lá mais justificado? O publicano. E não o sacerdote, porque o sacerdote pensa que ele tem melhor conexão comigo, mas quem tem melhor com Deus, quem tem melhor conexão com o Criador é quem ora com mais sentimento. Então você tem razão, realmente não é necessário esse formalismo para que a gente possa orar, é verdade, mas nós temos que entender que nós podemos não ter, mas os outros têm, e é uma questão de respeito à condição espiritual que os outros estão. Você já imaginou se você chegasse na casa de uma pessoa que ora diante de uma imagem e debochasse da crença dela, dissesse que aquela imagem não passa de um pedaço de gesso, jogasse o pedaço de gesso no chão, quebrasse a imagem, dizendo para ela que aquilo é uma loucura, que não tem sentido nenhum? Isso é um absurdo, porque para aquela pessoa aquilo tem sentido. Aquilo é o instrumento que ela usa para se conectar com Deus. Então, se você não pode oferecer nada melhor, não distribua a fé que as pessoas possuem. Respeite a fé dos outros. Se você pode conversar com Deus de maneira mais coloquial, menos formal, faça. Diga, cara, eu lembro uma vez, Raul Teixeira comentando, as orações dele, né? Que diz assim, ele diz, ó Senhor, o trabalho é seu, não é meu, então dê seu jeito, resolva. Se você não puder resolver, fale com seu pai, mas resolva, porque o trabalho não é meu, o trabalho é seu, dê seu jeito. Então, isso que ele diz assim, que ele faz as orações dele nesse padrão. Mas isso é claro que isso é um exagero que ele está colocando. Mas realmente, a gente não precisa desse rococó todo para poder fazer uma oração. Só que nós temos que respeitar a condição que as pessoas outras estão. Se a pessoa, não, eu quero orar, mas eu quero orar de joelho, deixa eu orar. Né? Agora, se a gente tem a fé espírita, a gente vai fazendo um esforçozinho, devagarinho, para abandonar essas práticas que a gente reconhece que elas não são necessárias para a comunicação. Nós não precisamos desses elementos materiais para uma conexão com Deus. Se companheiros de outra fé, precisam de velas, precisam de joelhos, precisam de imagens, respeitemos. Não façamos crítica à fé dos outros. Ninguém tem o direito de criticar a fé de quem quer que seja. Dentro da doutrina espírita, a gente esclarece que não precisa de vela, não precisa de frases repetidas, não precisa de repetições, não precisa de formalismo, não tem posições adequadas para se orar, não existe nenhum paramento que a gente precisa. Isso a gente vai ensinar em doutrina espírita, e na casa espírita, na tarefa espírita, não pode ter vela, não pode ter imagem, não pode não, né? Não deve ter imagem, não deve ter vela, não deve ter nada disso, porque isso seria uma negação do próprio princípio doutrinário. Agora, isso é o que a doutrina espírita propõe e o que o movimento espírita precisa seguir. Mas isso não tem nada a ver com a pessoa que lá na sua casa tem aquela fé singela, às vezes melhor do que a nossa, em que ela se vale de alguns instrumentos que a gente até entende que não é necessário, mas para ela
tem um poder maravilhoso. Se você tem dúvida sobre isso, pegue a obra Libertação de André Luiz, no capítulo no qual o marido de Margarida leva Margarida à igreja para que ela vá orar. A surpresa de André Luiz quando chega na igreja e vê aquelas imagens, aparentemente sem razão nenhuma, né? Porque a imagem não tem nenhum valor, as imagens emitindo luminosidades intensas. E André Luiz diz, mas o que é isso? Não são só imagens, são. Mas são séculos que as pessoas vêm aqui orar nessas imagens. Elas estão imantadas de energia, estão cheias da energia que as pessoas põem. E elas estão cheias da energia para doar aos que vêm buscar. Quem tem gratidão, põe. Quem vem fazer um pedido, tira. E aquela imagem de gesso se tornou um repositório de energias para aqueles que nela creem. Então, pensemos por essa via e usemos os conhecimentos que a gente tem para fazer a nossa prece da melhor maneira possível, mas respeitando as condições de crença dos nossos irmãos, que merecem também ser respeitados. Muito bem, os nossos amigos lá da equipe da Secal e do Secal TV, lá de Florianópolis, mandam um abraço para o Jorge, e o nosso Antônio Carlos faz a seguinte pergunta, Jorge, é sobre reencarnação. A programação reencarnatória de uma família numerosa, sempre todos têm débitos em uma vida anterior, de uma mesma época? A pergunta do Antônio Carlos, lá de Florianópolis, Santa Catarina. Não e não. Não duas vezes. O primeiro não é porque nem todos têm vínculos da mesma época. E o segundo não é porque nem todos têm vínculo. Uma família numerosa, ela pode se reunir por um fenômeno chamado natureza das provas, que não tem nada a ver com o passado. Vamos colocar uma situação. Imagine que você possui um conjunto de alguns espíritos que estão no mundo espiritual e que, em função da história deles do passado, não me interessa qual seja, eles precisam passar por uma condição de desassistência. Eles vão ter que passar por uma situação em que eles vão experimentar não ter médico, experimentar viver longe da sociedade, não ter acesso à educação. Eles têm uma história. Não sei o que eles fizeram na outra existência, se eles negaram acesso à escola, se eles negaram acesso à saúde para algumas pessoas, mas esses indivíduos estão numa determinada condição na qual eles precisam passar pela condição em que eles não terão acesso fácil à educação, não terão acesso fácil à saúde e terão uma vida de razoável privação. Essa é a prova desses espíritos. Nesta condição, existem muitos espíritos no Brasil, tem muitos que estão passando por essa situação. Eles vão reencarnar numa família desassistida. Eles vão reencarnar numa família que vive numa região isolada, com pouco acesso à educação, com pouco acesso à saúde, com um lar pobre. Aí se reunirão ali 12 filhos. Nem todos se conhecem do passado. Nem todos são vinculados à mãe e ao pai. Às vezes não tem nem vínculo com pai ou mãe. E por que eles estão juntos? Pela natureza das provas. A natureza da prova é o quê? Lar desprovido de recurso material, com falta de acesso à educação, falta de acesso à saúde. Vamos procurar um lar assim, vai ser aquele ali. Então, naqueles 12 irmãos que estão reunidos, eu posso ter uns 3 ou 4 que estão ali pela natureza das provas. Eu tenho mais uns 3 ou 4 que estão ali porque são espíritos vinculados à história dos pais. Aqueles filhos são filhos que vêm de um passado com os pais, numa outra existência, têm vínculo espiritual, estão renascidos e são estranhos aos primeiros, porque vieram pela natureza das provas. E eu tenho mais uns 2 ou 3 por ali que vieram para dar o suporte para a família. São os anjos reencarnados, espíritos maravilhosos que renasceram naquela condição de penúria e que serão destacados na nossa sociedade. Eu citaria um exemplo desse. Nascido no dia 29 de agosto de 1839, em Riacho do Sangue, no interior do Ceará, Adolfo Bezerra de Menezes nascia num local pobre e saía da região obscura do Ceará para ser
Bezerra de Menezes, o grande médico que saiu para fazer medicina de maneira impensada no Rio de Janeiro. Tornou-se depois político, foi um elemento de grande contribuição política no país, depois assumiu a sua posição no movimento espírita e deixou um legado inquestionável para o espiritismo e para o Brasil, por tudo aquilo que ele fez pela nossa nação. Então, espíritos podem nascer nessa condição assim desfavorável, para ser o suporte para aquele grupo familiar, para ser o elemento que vai sustentar para que a família não enlouqueça com a dor. E ali naquele grupo tem um que vem para ser o grande elemento, não ligado nem aos que vêm pela prova e expiação, nem pelo que vem pela natureza das provas, nem pelo que vem pelas expiações, nem pelo que vem para dar o suporte na família. Ele vem para ser o grande exemplo, um Bezerra de Menezes, que vai nascer naquele grupo e não vai simplesmente ser um cuidador daquele grupo familiar. Opa, nós tivemos uma queda do Elahá, que pena, né? Não deve ter, a internet deve ter caído no local onde o Elahá se encontra. A gente está aqui aguardando a reconexão do nosso querido Elahá, enquanto ele faz, está voltando. Vamos já. Aí, Elahá, estamos de volta. Fui eu que bati no mouse. Então tá bom, continua. Então, para ser o Bezerra de Menezes, que vem trazer uma contribuição extraordinária para o nosso país. Então, naquela circunstância que está ali, nem eles têm a mesma história, e também a expiação que liga aos pais pode não ser da mesma época. 2 vêm de uma expiação da Idade Média e 2 vêm de uma expiação da última encarnação. Então, a situação é mais aberta e mais complexa do que a gente possa imaginar, principalmente nas famílias que são mais numerosas. Bom, Jorge, nós também estamos com a transmissão acontecendo pelos nossos amigos lá de Itumbiara, no estado de Goiás, o NAS TV, um abraço para o Hugo. E chega uma pergunta de lá, a Roberta Rocha pergunta o seguinte: qual o momento preciso em que a alma se liga ao corpo, Jorge? Essa pergunta ela está no Livro dos Espíritos. Existem 2 fenômenos que não são idênticos. Às vezes a gente acha que são, mas não são. Um fenômeno se chama fecundação e outro fenômeno se chama concepção. Fecundação e concepção não são a mesma coisa. O que é fecundação? Fecundação é o encontro físico do espermatozoide com o óvulo. Tem um óvulo que está ali na trompa, aí vem o espermatozoide e ele passa para dentro do óvulo e fecunda. O núcleo do óvulo encontra o núcleo do espermatozoide, se funde, forma o ovo. Cada um tem metade da informação de um ser humano. Eles se conectam e formam um ovo. Isso é fecundação. O óvulo foi fecundado e tornou-se ovo. A partir daí, o ovo vai começar a fazer as suas multiplicações celulares e vai prosseguir na expectativa de se tornar um indivíduo adulto. Isso aí eu estou falando, pode ser uma galinha, pode ser um macaco, pode ser um porco e pode ser um ser humano. Mas é o encontro do espermatozoide com o óvulo. Isso é fecundação. Existe um outro fenômeno chamado concepção. Concepção é, na hora que acontece a fecundação, quando se dá a fecundação, o espírito, aproveitando a fecundação, ele se liga naquele ovo que acaba de se formar. E quando ele se conecta, aí concebeu. Então, em resumo, eu posso fecundar e não conceber, ou seja, o óvulo e o espermatozoide fecundou, criou o ovo, mas um espírito não pegou carona, então fecunda, mas não concebe. O que vai acontecer? Reproduções celulares sucessivas vão se dar, desorganizadas, porque não vai ter um espírito para orientar a divisão celular, então pode acontecer problemas na multiplicação celular, esse ovo ele avança e muito provavelmente ele não vai ter sucesso.
A mulher, se for um ser humano, a mulher vai excretar esse ovo fecundado na próxima menstruação, sem nem saber que ela ficou grávida. Esse ovo sequer nida, sequer se fixa, porque muito frequentemente o espírito não fecunda, perdão, o espírito não concebe nesse óvulo, nesse ovo fecundado, porque o material genético é muito ruim. Então ele olha e diz, isso aqui não vai dar jogo, não. Eu vou passo a vez, vamos passar a vez, e vamos esperar o próximo aí. Por quê? Porque aquele ovo não tem o material genético que é interessante para o meu corpo que eu vou formar. Então, ninguém pega aquela carona e o ovo depois se perde. Pode acontecer dele nidar, ou seja, dele se fixar no útero. Isso pode acontecer. Ele se fixa no útero e aí ele vai se enraizar, a mulher vai ficar grávida, vai ter placenta, vai ter tudo, mas não tem bebê. Vai ter uma massa de carne. Esse fenômeno é um fenômeno razoavelmente comum. Ele se chama mola hidatiforme, com H. I-H-I, hidatiforme. Que é uma massa de carne sem nenhum tipo de órgãos. Às vezes vem com um pouco de pelo, ela é toda feia. É só entrar na internet que você vai achar mola hidatiforme. Às vezes, mais simplificadamente, o pessoal chama só de mola. Aí o pessoal pensa que é uma mola, põe, não é uma mola, é uma massa de carne. Eu não acabei. Então, a mola hidatiforme, hoje praticamente as mulheres não têm mais isso, porque quando ela concebe, o médico passa o ultrassom e diz, olha, não é uma criança, porque não tem coração, não tem batimento cardíaco, não tem coluna vertebral, aí ele faz uma curetagem, retira, não é criança. Fica só a frustração para a mãe, prova para os pais da frustração da não gravidez. Mas isso é concepção diferente de fecundação. Existe algumas pessoas, né, dentro do ambiente espírita que acham que a fecundação, que a concepção pode se dar após a fecundação. Não é isso que a literatura espírita diz. Diz que é no momento da fecundação que isso ocorre. E só para dar uma dica de como é maravilhoso, contar um segredo para vocês. Quando começou o estudo de clonagem, o que é que o pessoal fazia? Pegava como é que é feito o clone? Você pega uma célula adulta, ou ainda em formação, que seja uma célula nova, retira o núcleo dessa célula e coloca dentro de um óvulo. Porque o óvulo só tem metade da pessoa. Então, ele retira um núcleo que só tem metade e coloca um novo núcleo que tem a pessoa inteira. Por exemplo, eu tiro uma célula da pele, que tem os 46 cromossomos, vai no óvulo que só tem 23, tira os 23, coloca o de 46. Você coloca e não acontece nada. Não acontece nada. Não funcionava. Eu disse, mas por que não funciona? Aí ia de novo, tira e coloca o outro. Não acontecia. Até que os cientistas descobriram o que faltava para que o óvulo descobrisse que ele estava fecundado e começasse a fazer o processo de multiplicação celular e desse origem a um novo ser. Sabe o que é? Um choque elétrico. Como funciona a clonagem? Você pega o ovo, tira aquele núcleo que tem só metade, coloca um núcleo novo que tem todas as informações do ser humano, de qualquer, pegar dos cílios, da pele, de qualquer canto, pega o núcleo, coloca no núcleo, no centro do óvulo e dá uma descarga elétrica. Quando dá essa descarga elétrica, o óvulo diz, meu Deus, estou fecundado. Aí ele começa a fazer a reprodução como se ele fosse um elemento que tivesse partido por isso. Por quê? Porque quando ocorre a fusão do espermatozoide com o óvulo, ocorre uma descarga de energia, que é essa descarga que o óvulo percebe para dizer, fecundei, vou começar a me multiplicar. É essa energia que promove o fulcro de energia que o espírito se apropria e penetra no núcleo do óvulo para fecundar. Por isso que tem que ser na fecundação, porque é na fecundação que a descarga acontece, permitindo que o espírito, então, possa se vincular, dando origem a uma nova vida. Então, não dá para ser depois, tem que ser na hora que fecunda.
Muito bem, Jorge Alahá, nós estamos acompanhando o Pinga Fogo. Às vezes eu abro a câmera, Jorge, porque a internet começa a travar e quando a gente diminui, aí melhora um pouco a imagem, viu? Vamos para mais uma pergunta. Mas antes de fazer a pergunta, toma uma aguinha aí, faz a propaganda da nossa Federação Espírita de Rondônia. Olha lá, ó. Vamos lá, vamos lá. Xícara Nova. Agradecer aos nossos amigos da Federação Espírita de Rondônia, que está lá, onde o Jorge está lá, usando o espaço para a gente poder fazer o Pinga Fogo. Jorge, vamos para uma pergunta aqui, vamos lá. O Henrique. Isso aí que você está falando, o que o Rubens está falando é verdade. A live de hoje está sendo feita na sede da Federação Espírita de Rondônia. E eles realmente, como ele estava dizendo, mandaram fazer essa caneca, olha lá, Federação Espírita de Rondônia, para divulgar. Você vai fazer as lives na federação e a gente vai fazer uma caneca para você tomar água durante a live. E é isso mesmo. Aliás, você que está acompanhando a gente, acessa lá o site da Federação Espírita de Rondônia. Fique ligado no trabalho de divulgação que é feito por lá também. São nossos parceiros, esses nossos amigos que empreendem esse trabalho de unificação, trabalho muito bacana. Vamos lá para a pergunta do Henrique, eu vou colocá-la aqui no ar agora. O Espiritismo é muito lógico e racional. Assim explica-se com a razão que antes era preciso só. Explica-se com a razão o que antes era preenchido somente pela fé. Nesse aspecto, qual o papel da fé no Espiritismo? Jorge? A questão, Henrique, é porque durante um período muito longo da nossa história, nós fomos dominados no Ocidente pela fé simplesmente que dominou a ciência e a filosofia. Então, quando foi no século XIX, houve um movimento de ruptura, no qual a ciência e a filosofia, se desalgemando da religião, esmagaram a fé e destruíram tudo o que ela representava. Qual o papel, então, da fé na doutrina espírita? Ter um ponto de equilíbrio. A fé na doutrina espírita, ela não nega a existência das coisas, ela não nega que o espiritual existe, mas ela diz, não, isso aí pode até existir, mas tem que ter uma razão para essa coisa acontecer. Então, os fenômenos que o Espiritismo absorve como verdade, eles precisam estar consentâneos com a ciência. Então, vamos pegar um exemplo. Diz o cristianismo clássico que após a crucificação, Jesus ressuscitou. Apareceu para seus discípulos e mostrou as mãos com as chagas, e por diversas vezes esteve em contato com eles, até que ele, então, numa reunião que acontece, ele se despede dos discípulos e ascende no sentido de ASC, e sobe aos céus, a sua ascensão, que no dizer da literatura clássica da teologia cristã, ele ascendeu aos céus com o corpo e tudo, ele levou o corpo com ele. Esse é o conceito que o cristianismo clássico possui. O Espiritismo diz, olha, o fenômeno pode ter se dado, mas na leitura do Espiritismo não foi exatamente assim. Porque uma vez enfrentada a morte, o corpo não volta a viver. A morte, ela não tem, depois dela acontecida, o corpo não volta à vida física. Uma vez rompidos os laços, como a gente viu na primeira questão, rompidos os laços, o espírito vai embora. Então, eu não tenho mais como retornar à vida de um corpo que já morreu. Dentro dessa ótica, então, Jesus não teria voltado em corpo. Mas o pessoal diz que ele retornou. Como que ele pode ter voltado? Então foi um fenômeno mediúnico. Jesus apareceu para os discípulos, Jesus surgiu para eles num local que estava todo fechado, porque era uma materialização, o Espírito se materializa ali dentro e ele se apresenta com um corpo físico materializado, um corpo espiritual materializado, em tudo semelhante ao que ele tinha. Então dá a sensação de que fosse exatamente o corpo físico de Jesus que teria aparecido. E quando ele ascende aos céus, não foi com o corpo de carne. O corpo de carne, não sei nem para onde está, não sei nem o que aconteceu com ele. Não é importante para o Espiritismo o que aconteceu com o corpo de carne, porque a sua chamada ressurreição nada mais é do que uma aparição, que é um fenômeno natural com muitos espíritos após a morte. Então, dentro dessa ótica, qual é o papel da fé? O papel da fé é
dar a nós uma fé ainda mais forte, uma crença ainda mais firme, porque o Espiritismo vai acreditar nas coisas baseado na razão. É uma fé que tem dois ouvidos, um ouvido para a ciência e um ouvido para a filosofia. Para que serve o ouvido da ciência? Para que a fé ouça o que a ciência diz e diga, realmente isso aí que eu estou acreditando não faz muito sentido, não. Ou não aconteceu, ou a explicação é outra. Esse é o ouvido da ciência. E o ouvido da filosofia qual é? É o de permitir ser questionado. Porque filosofar é interrogar, é questionar. Então, a fé espírita é uma fé que se permite ser questionada. Mas como que pode ser acontecido? Mas não faz sentido ser assim. Mas por que isso teria que ser dessa forma? Esses questionamentos que a gente tem nada mais são do que resultados do processo de amadurecimento que a fé espírita possui. Então, ela vai nos dar muito mais força de fé, porque eu não estarei abraçado com alguma coisa que eu diga, não me questiona. Se é minha fé, você não deve me questionar. E só para dar um exemplo disso, eu assisti uma vez um programa na Discovery sobre paleontologia, em que uma paleontóloga famosíssima, doutora, mostrava os diversos animais pré-históricos, onde eles haviam vivido e tal, e ela mostrava tudo isso. Aí, no final do programa, o rapaz que a entrevistava perguntava assim, eu tenho uma última pergunta para lhe fazer. Eu sei que a senhora tem esse trabalho gigantesco com os dinossauros, mas sei também que a senhora é uma pessoa muito religiosa e participa muito na sua igreja. E a sua igreja é criacionista e considera que Deus criou o mundo em 6 dias há 6.000 anos. Como é que a senhora convive com a sua ciência, que fala de milhões de anos atrás dos dinossauros, e com a sua fé, que fala que o mundo foi criado em 6.000 anos a partir de Adão e Eva? Como é que a senhora faz isso? Ela disse, sim, eu sou realmente muito religiosa e muito fervorosa na minha igreja. Eu sou pastora. Isso como é que a senhora convive? Muito simples. Eu separo as duas coisas. Quando eu estou na igreja, a verdade do meu Deus. Quando eu estou fora dela, a ciência. Então, é essa coisa que o Espiritismo não faz. A gente não tem dois cérebros de partido no meio. A mesma verdade científica é a mesma verdade da fé. A evolução anímica da ciência é a mesma verdade anímica que o Espiritismo abraça. Então, esse casamento da ciência com a fé nos dá uma fé inquebrantável, porque pode encarar a razão em todas as fases da humanidade. Muito bem, a gente está aqui com o Pinga Fogo e assim, a gente tem o pessoal acompanhando a gente pela rádio, está no YouTube, está nos canais parceiros que estão retransmitindo esse nosso trabalho e nem sempre as pessoas, Jorge, elas às vezes elas nem são espíritas, são apenas simpatizantes. Então às vezes chega uma pergunta como essa que a gente vai, pode falar. Eu quero fazer um reparo na minha resposta. Então repare. Eu não quero que ninguém pense, pelo comentário que eu fiz sobre a doutora, que eu estou criticando a fé dela. De jeito nenhum. É muito bonito ela fazer o trabalho que ela faz e se dedicar à sua religião. Que todos os religiosos se dediquem como ela se dedica. O Espiritismo não tem como inimigo nenhuma fé. Ao contrário, todas as propostas religiosas são recebidas pelo Espiritismo como irmãos. A única doutrina que nos preocupa é o materialismo, porque destrói as nossas vidas e cega os nossos olhos com relação à verdade. Então, fantástica essa observação que você faz, eu acho que é isso mesmo. Mas a gente estava falando que nem todo mundo, às vezes, é espírita, às vezes a pessoa é simpatizante. Então, nos chega uma pergunta que pode ser a dúvida de muitas pessoas que estão por aí. Olha, o espírito se afasta do corpo logo após a morte ou ele fica algum tempo por aqui? A pergunta da Ruth Correia. Boa noite, Ruth. Com relação à sua pergunta, vai depender muito do espírito. O espírito pode, com a morte, ter basicamente 3 destinos. Basicamente, 3 destinos. Primeiro destino, ele pode vir à morte e ele ficar preso no corpo. Isso pode acontecer. Quando que isso acontece? Quando a pessoa tem descrença do mundo espiritual, não sabe que existe, não é uma praga, não é nenhum castigo, mas é natural. Se eu acho que eu sou o corpo, quando eu morro, eu não consigo sair.
Eu fico ligado ao corpo e digo, meu Deus, o que aconteceu? Eu estou vivo, eu estou morto? Estou morto ou estou vivo? Porque eu consigo continuar pensando, mas eu estou ligado nesse corpo. Então, pode acontecer da pessoa desencarnar e continuar ligada no corpo. Ela desencarna, mas ela não desenlaça, ela não se libera do corpo físico. E isso é um sofrimento para o espírito, porque ele acaba vivendo muitas experiências desnecessárias, porque ele não consegue se desvincular de um corpo que já está morto e que vai entrar em processo de decomposição. Então, essa é a primeira situação. Segunda situação básica que ele pode ter, ele se desprende do corpo, ele se desliga do corpo físico, mas ele vai viver uma vida material. Então, ele vai continuar indo para casa, ele fica com a família, ele quer dormir na mesma cama, ele quer conviver com os familiares, ele vai para o trabalho, ou se ele era festeiro, ele vai continuar indo para a festa, para o baile, ele vai, não é? Se ele trabalhava num laboratório de análises clínicas, ele continua ficando de madrugada olhando lâmina, né? Assombrando o local de trabalho. Pacientes que desencarnaram em hospital, muitas vezes continuam pelos corredores do hospital, andando, procurando por um médico, sem ter noção de que eles efetivamente já desencarnaram. Então, essa segunda situação é uma situação também razoavelmente comum, em função do nosso grau de evolução. E a terceira situação é o espírito realmente conseguir se afastar do corpo, da crosta, e ir para o mundo espiritual nas várias instâncias que o mundo espiritual possui, mas decorrente do grau de compreensão que ele tem, ele vai para um local melhor ou pior, a depender de cada um. Mas sim, é possível que o espírito fique ligado ao corpo, é possível que ele fique ligado à crosta, e é possível que ele siga para o mundo espiritual, para regiões diferentes, de acordo com o seu coração. Onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. Então, a gente segue para a região do mundo espiritual, que tem a ver com aquilo que a gente armazenou dentro das nossas almas. Jorge, dentro dessa questão, chegou uma pergunta aqui da Renata sobre a cremação. Qual que é a visão espírita? Já para a gente embalar, você estava falando sobre a situação da morte, do espírito ali junto ao corpo. Como é que fica a questão da cremação? A pergunta da Renata Sara Ferreira. A cremação, ela é entendida pela doutrina espírita como um fenômeno não natural, porque os nossos corpos, eles não foram feitos para serem queimados, pelo menos em princípio. O processo natural de decomposição é outro, que seria o sepultamento. A gente sabe que, por exemplo, na Índia, os corpos são cremados. Eles têm lá uma crença que os corpos são cremados e pronto. Mas na nossa cultura ocidental, que nós não temos esse hábito, o Espiritismo nos aponta que a cremação não seria a melhor opção para que a gente fizesse. Por quê? Porque existem alguns indivíduos que têm dificuldade de se desprender do corpo. E a depender da condição em que o espírito esteja, ele pode ter maiores ou menores vínculos com isso. Então, por exemplo, você tem uma pessoa que é muito ligada ao corpo físico e ela vai desencarnar. Se ela passar por um processo de cremação, é possível que isso não lhe seja bom. Agora, em tempos de Covid, quando a gente sabe que existem alguns locais que estão cremando as pessoas, exatamente para evitar contágio, etc., etc., o que a gente tem aí? A gente tem uma condição de excepcionalidade. Eu estava assistindo uma palestra do Divaldo recentemente, ele falando, aí são palavras dele, né, que hoje existe mais de 1000 equipes no mundo espiritual trabalhando do socorro aos desencarnados da Covid. E entre os trabalhos que essas equipes estão fazendo é socorrer os desencarnados para que eles tenham um trânsito mais fácil. Não é fácil você estar hoje bem, daqui a 3 dias está doente, mais 2 dias entra numa UTI, depois você é entubado e vai a óbito. Os indivíduos não têm muito preparo para desencarnar assim. Então, é difícil as pessoas aceitarem isso com mais facilidade. É bem complicado. Então, nós estamos tendo a chegada de muita gente no mundo espiritual num razoável nível de inconformação, como está acontecendo. E aí a cremação poderia ser um elemento de perturbação para esses casos. E aí, nessa hora, o Espiritismo nos fala que os mentores podem exercer um papel de socorro, isolando essas perturbações, para que esses processos não sejam assim percebidos. Agora, isso não quer dizer, de forma nenhuma,
que a doutrina espírita considera que a cremação é a solução ideal. O ideal é que a gente deixe o corpo se decompor da melhor maneira possível. E as referências doutrinárias para a cremação a gente vai encontrar na obra O Consolador. Ali existem questões de Emmanuel sobre isso, na qual ele recomenda que, se você quer cremar, espere 3 dias para fazer o processo de cremação, que seria um tempo razoável para o processo de desligamento, de desvinculação do espírito em relação ao corpo. Uma coisa que não dá para fazer em tempos de Covid, mas que é a sugestão colocada pelo mentor nessa obra. O ideal mesmo é que a gente não cremasse. Deixa a natureza agir, não acelerando o processo de decomposição, porque a gente não sabe se vai estar desvinculado realmente ou não. Muito bem, Jorge Alahá. Vamos para mais uma pergunta aqui que nos chegou. O Rodrigo de Oliveira pergunta, sobre a concepção que você falou, o que acontece quando é feita uma fecundação in vitro? Uma fecundação in vitro, como é que ela é realizada? Nesse caso, os médicos, eles retiram uma partida de espermatozoides e retiram uma partida de óvulos. E aí eles vão, em laboratório, promover a fecundação desses elementos. O que eles fazem? Eles colocam no microscópio o óvulo, capturam com uma agulha muito fina, uma seringa muito fina, o espermatozoide, aí vem com ele, coloca no óvulo e pronto, vamos esperar a fecundação. Aí fecunda. Aí vai fecundar vários óvulos. Todos virarão ovos. Uma vez que o óvulo fecundou, virou ovo. Na hora que fecundou, se tinha que vincular espírito, vinculou. Se não vinculou, não vincula mais. Vinculados esses óvulos, ele vai observar esses óvulos em laboratório durante uns dias, porque a partir das primeiras 24 horas ou 30 horas, o ovo começa a fazer as suas divisões. Vai a 2, vai a 4, vai a 8, 16, 64, e vai se dividindo progressivamente, formando já as primeiras conformações da mórula. A mórula é quando o ovo já está dividido com várias células, mas ainda não formou ainda o chamado trofoblasto, que é a fase posterior. Então, a mórula é aquela... É mórula porque parece uma amora muito pequenininha. Então, é uma bolinha de células. Depois de uns 4 ou 5 dias, aquela célula já se dividiu muitas vezes. Aí ele vai olhar no microscópio aquela célula. As células dos seres humanos que são aptas para a inseminação são as que se dividem de maneira igual, elas se dividem certinho. Metade de cima é igual a metade de baixo. Tá dividido. Olha, está bem divididinho. Isso aqui está bem saudável. Esse está ótimo para fecundar. Vamos separar para cá. Esse outro está dividido todo irregular. Esse aqui não vai dar jogo. Passa para lá. Então, ele vai separando os que têm melhores condições de reprodução, porque ele já sabe que os óvulos que se dividem de maneira bem harmônica são os que são mais aptos a se tornarem crianças, fecundar e dar sucesso na gestação, enquanto que os que se dividem de maneira irregular, ele já sabe que tem muita chance de dar errado, então ele já separa. Esses que são os que estão divididinhos mais bonitinhos é que vão ser usados para a fecundação. Parte vão ser inseminados e parte vai ficar no hidrogênio, nos bancos de óvulos, de ovo, ali esperando por uma oportunidade futura. Aí você deve me perguntar, e o que vai ser feito desses óvulos? Bom, esses ovos que já estão fecundados, essas mórulas que já estão fecundadas, elas têm 3 condições. Ou elas estão fecundadas e têm espírito vinculado a elas, e elas estão previstas de serem implantadas, que é uma possibilidade. 2, elas estão fecundadas, mas não houve concepção, não tem nenhum espírito, não adianta botar que não vai vingar. E tem uma terceira condição. Foi feita a fecundação, o espírito se vinculou, mas eles não são para serem implantados. Não é para renascer, é para ficar na condição de mórula aí bastante tempo. Para que é isso? Esconderijo de espíritos que estão em processo de perseguição espiritual.
Eu pego um espírito que está sofrendo uma perseguição. Imagina um grande ditador, um grande criminoso que está sofrendo o assédio de seus obsessores do mundo espiritual. Eu pego essa alma e digo, vem cá. Vou fazer uma quase encarnação para você se desligar desses caras que estão te perturbando. Eu pego esse espírito e vinculo numa mórula. Eu vinculo num ovo que se fecundou. Eu digo, fica aqui que a conexão com a mórula vai te promover um certo amortecimento da memória que vai facilitar a desconexão dos seus obsessores. Você vai ter um refrigério aí de 5, 10, 15, sei lá, 20 anos, você vai ficar descansando, longe da perturbação espiritual. Para os humanos encarnados, meu Deus, o ovo está lá, o que vai ser dele? Para os espíritos foi ótimo, está guardado aí para não ter perturbação. E o outro que era para ser implantado e que, de repente, o casal separou e não vai implantar mais, o espírito se desliga, não quero mais, ele abandona a prova e abandona e vai embora. Tentar implantar, não vai fecundar. No começo, a capacidade de acertar era menor. Então, o pessoal implantava assim, 8 óvulos, 3 vingavam. Aí nascia trigêmeos. Hoje, eles estão bem mais eficientes. Eles já conseguem implantar menos óvulos, porque já existe um aprendizado grande sobre como é que isso funciona. E hoje a gente usa menos óvulos para implantação com mais êxito na reprodução. Mas as condições são essas. Os óvulos fecundados, que se tornam mórulas guardadas nos laboratórios, não vão receber o espírito depois de que o pré-embrião entra no útero. Ele já está conectado desde antes. Referência doutrinária para isso, a obra Dias Gloriosos de Joana de Ângeles, onde ela aborda embriões congelados e essas 3 condições que eles possuem. Jorge Elahá, tá acabando, né, cara? Que bom, né? É bom que fica com gostinho de quero mais para semana que vem. Pinga Fogo acabou virando um programa mesmo. Mesmo depois que acabar a pandemia, a gente vai continuar. Faz parte agora da grade de programação da rádio. A gente está aprendendo bastante, já foram 15 edições, essa é a 15ª edição. E Jorge, tem uma última pergunta, vê se você consegue dar uma palavra para a nossa irmã Luciana de Franca, que pede para você comentar a questão da prática da mediunidade, mas no sentido do atendimento aos encarnados. E aí ela observa nos tratamentos e orientações das pessoas. Sim, na verdade, o trabalho mediúnico, ele não é simplesmente para o socorro aos desencarnados. Ele é orientação para o grupo. Porque muitas vezes a natureza dos espíritos que são atendidos nas reuniões mediúnicas é a natureza que tem a ver com os encarnados. E aí você diz assim, mas eu não sou escravocrata, eu nem tenho escravo, não tenho nem empregada doméstica na minha casa, tem nada a ver comigo. Na outra não sabemos. Então a gente às vezes recepciona na reunião mediúnica histórias espirituais que de alguma maneira têm eco conosco mesmo. E por que isso é feito? Para que essas histórias vibrem dentro de nós e nos convençam do processo de mudança que a gente precisa fazer. Eu não estou dizendo com isso que obrigatoriamente toda comunicação tem a ver com a história do grupo, mas é muito usual que os espíritos trazidos tenham alguma coisa a ver com a história espiritual de algum dos elementos que constituem esse grupo mediúnico. Mas, evidentemente, pode acontecer histórias que não tenham vínculo com eles, mas que o grupo serve de espaço para acolhimento e tratamento dessas entidades, pela necessidade e pelo preparo que o grupo apresenta para socorrer esses espíritos. Mas, em todo caso, você está coberta de razão. O trabalho mediúnico feito na casa espírita, ele tem um fator educacional muito forte para o grupo mediúnico, que ali reflete sobre sua própria história e ganha força para vencer as suas dificuldades morais e conseguir avançar na sua transformação. Então, gente, a vontade era a gente ficar aqui o tempo todo fazendo as perguntas que estão chegando, que são centenas de perguntas, porque a gente tem os canais, tem o WhatsApp, tem o e-mail, tem aqui, né, o chat do YouTube, do Facebook, os nossos amigos que estão retransmitindo. Então a gente vai pegando uma de cada uma e vai trazendo aqui para vocês. Como o programa ele continua,
Semana que vem a gente está aqui de volta, se Deus quiser. O Jorge está aqui disponível. O programa era de 1 hora, a gente já está com 1 hora e meia, viu, Jorge? E assim, sempre dentro do possível a gente vai trazendo para vocês um detalhe importante. Nas edições anteriores, muitas questões que às vezes foram apresentadas aqui, elas estão respondidas pelo Jorge lá nas edições anteriores do Pinga Fogo. Então, se você acessar o site, ou perdão, o canal do YouTube da Web Rádio Fraternidade, vai lá na playlist do Pinga Fogo e comece a assistir, vai valer a pena. Muitas perguntas que foram trazidas aqui, que a gente acabou não passando, o Jorge comentou elas nas edições anteriores. Eu passo a palavra para você fazer as suas considerações finais e também a nossa prece, como sempre. De tudo aquilo que a gente conversou no dia de hoje, a gente percebe o quanto é grandioso esse conhecimento que a gente tem. Quanta luz isso representa nas nossas vidas. O quanto esse conhecimento espírita pode nos ajudar a dar boas soluções para os dramas que a nossa vida apresenta. Olha o que você pode fazer com isso que você tem a condição de saber. O quanto foi precioso para as nossas existências termos o contato com essa mensagem consoladora que abre diante dos nossos olhos a realidade espiritual e nos demonstra o quanto Deus quer o nosso sucesso, o quanto Ele aposta na gente. Porque é uma bênção extraordinária você receber esse conhecimento enquanto está encarnado na Terra. De quantos perigos você se livra, de quantos conflitos você se salva, de quantas dores você se põe em segurança, exatamente porque conhece esse tipo de informação. E isso tudo precisa ser agradecido. A gente precisa ser grato a todas essas oportunidades de crescimento que Deus nos concede. E exatamente por isso, nós vamos orar para que a gente possa agradecer a Deus tudo isso que Ele tem feito por nós. Vamos orar. Senhor das nossas vidas, que o Teu amor infinito, que as Tuas bênçãos sem par, que são depositadas em derredor dos nossos caminhos a todo instante, para que nós descubramos o valor que nós temos, que todas essas oportunidades possam ser sentidas por nós. Estamos cansados, Senhor, de sermos ingratos ao amor e à misericórdia que Tu tens demonstrado a cada dia nas nossas vidas. Estamos cansados de não corresponder à multidão de benefícios que Tu espalhas em redor dos nossos caminhos, sem que nós saibamos nos valer desse tesouro maravilhoso que Tu nos dás. E hoje, Senhor, compreendendo de maneira mais clara o propósito da vida, mergulhando na intimidade dos nossos corações e percebendo a majestade da Tua misericórdia, nós nos curvamos diante de Ti, simplesmente para Te agradecer por todas as coisas que Tu nos concedes, por todos os benefícios incomensuráveis que Tu colocaste a nosso dispor e pelas chances infinitas que Tu nos concedes de sermos úteis e de podermos trabalhar no propósito que Tu nos apontas. Obrigado, Senhor, por haveres despertado em nossas almas a compreensão da Tua presença nas nossas vidas. Obrigado pela fé que nos aquece e que nos faz compreender que não estamos sozinhos no mundo, que as nossas lágrimas têm motivos, que elas têm causas e que Tu, o Senhor de todas as coisas,
te mobilizas de inúmeras formas para dizeres a nós que tu nos amas, que tu confias na nossa boa capacidade de resolvermos as nossas dificuldades, porque sabes que somos capazes de amar. Exatamente por isso comparecemos diante de ti desta noite, para afirmar o nosso propósito de despertarmos em nós o verdadeiro amor que já somos capazes de sentir. Para te dizer da nossa decisão de contribuirmos efetivamente no mundo em que vivemos, acendendo a luz que depositaste dentro das nossas almas, iluminando em nós aquilo que já nos for possível de fazer, nos transformando assim, de alguma forma, em luz do mundo. Ajuda-nos, Senhor, a colaborarmos na iluminação do planeta em que vivemos, acendendo o pálida vela que sejamos. Mas nos ajuda a mantermos a chama acesa daquilo que nós já conhecemos. Não permite que percamos esta conexão divina. Não permite que esqueçamos que tu, Senhor, estás conectado a nós, que o teu amor nos inflama, que o teu amor nos aquece e que nos transforma a partir do propósito de serviço em luz viva para que nós colaboremos no mundo em que vivemos. Vem, Senhor de todas as coisas, e nos ajuda a sermos úteis, nos ajuda a levantarmos-nos diante da vida e a finalmente percebermos a extensão dos inúmeros benefícios que tu nos concedeste. Dá-nos a condição de sermos úteis. Permite-nos, Senhor, sentir o chamamento da vida, a despertar as nossas almas que dormem, para que nós nos comprometamos com o propósito que tu nos convocas a viver. Assim, Senhor, nós nos entregamos inteiramente aos teus cuidados, para que o trabalho que tu desejas que seja feito na terra possa contar com a nossa humilde colaboração. Que sejamos nós também contabilizados entre aqueles que te servem e aqueles que te obedecem, para que o amor infinito que tu derramas sobre todas as tuas criaturas possa de alguma forma também ser derramado sobre nós e assim sermos contados entre aqueles que te obedecem e que cumprem aquilo que tu desejas. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que tu nos concedes. Protege as nossas vidas. Abençoa todos os lares sobre a face da terra. Derrama as tuas bênçãos sobre todas as famílias do planeta. E que o teu amor abençoe a humanidade inteira nessa noite, derramando paz e bênção sobre todas as tuas criaturas. E que o amor, derramado do mais alto, preenchendo os nossos corações, nos dê uma noite de muita paz e de muita serenidade, na certeza da tua presença, na intimidade dos nossos corações. Muito bem, Jorge Alahá. A gente queria agradecer aos nossos ouvintes que estão aqui acompanhando a gente no Brasil, na França, na Espanha, nos Estados Unidos, na Itália, em Portugal, na Rússia, lá do outro lado do mundo, no Japão, em vários outros lugares. Que bacana. Nossa eterna gratidão a você que esteve com a gente aqui em áudio, escutando a Web Rádio Fraternidade, esteve nas redes sociais, esteve nos canais parceiros. A nossa gratidão e o compromisso que, se Deus quiser, segunda-feira a gente está aqui, né, Jorge? Com certeza! Quero aproveitar a oportunidade para me despedir de todos os companheiros. Uma boa noite para todos, para o pessoal da Europa. Uma boa madrugada, um bom dia para o nosso pessoal do Japão. Então, konnichiwa. Ohayou gozaimasu. Ohayou. E esperando também, vai lá. Em Esperanto. Bonan tagon ao bonan matenon ao tiwi, que dio ben o tiwi ni.
Tá certo, gente. Fique com Deus. Muita paz. Rádio Fraternidade está 24 horas no ar, tá? O Jorge também está aqui, junto conosco. Um abraço. Tchau, Um tchau. abraço para todos. Que Deus nos abençoe.